Quem não tem cão, caça com gato. Quando a gente fala de escassez, a gente fala do que falta, a gente fala do que tem de necessidade, a gente fala do que aperta, o que o calo vai te fazer sofrer. E Marcelo e eu não vamos falar de um monte de coisas ainda hoje sobre essa questão de escassez, mas eu queria já começar com um pequeno tema que é a capacidade do ser humano de resolver problemas. Tá? Eu tava, eu tava nesse final de semana vendo coisas à toa aí no YouTube e tal, e apareceu na timeline que eu tava aí um vídeo sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. E aí tem aquele tanto de história, né, que a gente escuta, que é unânime, né? O Brasil fez bonito, o Brasil fez aquilo, papapá e tal. Só que a galera, todos os canais que eu já vi, de gente séria ou não, eles sempre falam o quanto a galera europeia, os norte-americanos, ou o pessoal que realmente estava ali envolvido nesse furor principal da guerra, o quanto eles se surpreendiam com os brasileiros. Porque os brasileiros têm a melhor tecnologia? Não. Porque os brasileiros são os mais bem treinados para a Segunda Guerra? Não. Porque os brasileiros têm as melhores estratégias? Não. Mas porque quando os caras chegavam lá e tá faltando comida, tá faltando combustível, nós não temos mapa, nós não temos como tirar as minas do chão, aqui tem que desarmar as minas, nós não temos equipamento. O que os caras faziam? Os caras improvisavam. Quando os caras da Europa chegavam lá, os franceses, ou chegavam os ingleses, ou os norte-americanos, chegavam e achavam um problema, tipo, temos uma estrada minada e nós não conseguimos, com os nossos equipamentos, tirar as minas do chão, os brasileiros chegavam lá e tiravam as minas. Inclusive tem um filme bacaninha, bem fraquinho, mas com a história bem bacaninha, chamado Estrada 47, que é justamente uma história que conta de um grupo de brasileiros que tinha que tirar as minas de uma estrada para passar os blindados, e ninguém nem sabia fazer isso. Então, qual que era a diferença? Que os brasileiros chegavam lá e davam um jeito. Ah, mas temos que tem pouca arma. Ia lá e dava um jeito. Nós temos pouco cobertor. Ia lá e dava um jeito. E por que que o brasileiro, em 1944, chegava num lugar que ele não conhecia, com um clima que ele não suportava, com um treinamento que faltava, com perdidos, sem comando, e ainda conseguiam fazer alguma coisa? Porque o brasileiro, meu amigo, tem um negócio que é, se eu não consigo por um jeito, eu tento de outro. Porque aqui a gente está acostumado com a falta. Aqui a gente está acostumado de ter que se virar para resolver as coisas. E eu estou contando essa história inteira aqui para justificar que a escassez, a ausência e a falta é o primeiro passo para que uma solução seja tomada. Se você não tem um problema, você não tem uma solução. Se você não tem uma ausência, você não tem uma procura. Se você não tem uma necessidade, você não tem ação. Então, se você vai tratar da escassez, antes de você pensar nas coisas que provocam a escassez, e aqui nós temos um monte de coisa para falar disso aí hoje, pense que a escassez é o primeiro passo para fazer os personagens andarem na sua trama. É a necessidade, é a falta, é a ausência, é algum tipo esqueci a palavra, eu não queria me repetir. Mas é algo que eles têm, o grupo tem que ter, os personagens têm que ter, e não tem, que vai motivá-los a avançar. Não é só curiosidade. Não é só desejo de riqueza e poder. É a necessidade de ter alguma coisa. É a necessidade de possuir, conquistar, resolver, aprimorar alguma coisa que vai levar essa toada. Então, como primeiro passo, quem não tem cão, caça com gato. Quem tem falta, inventa. A necessidade é a mãe de toda obra, dizem já os poetas, né?
Então é só para deixar você aí atento e deixar isso na sua cabeça que este, para mim, é o principal efeito da escassez para os jogos de RPG. A necessidade é a mãe de toda invenção é uma corruptela de uma frase que tem na República de Platão. Tem uma das fábulas de Esopo, se não me engano. Ele menciona uma frase parecida nessa linha e ela foi traduzida desse jeito, como a necessidade é a mãe. Mas enfim, não falo grego antigo ainda. Mas Mas eu não falo mais. não fato, o meu grego antigo também enferrujado. Mas esse é um ponto que eu acho crítico, né? E isso não se aplica exclusivamente ao RPG, mas é muito comum que a escassez seja justamente o que estimula a você buscar alternativas, né? Então, assim como a ausência de necessidade pode ser um fator de estagnação, que é sempre um problema, a existência de uma necessidade ou a criação de uma necessidade muitas vezes é o estímulo necessário para o processo criativo. Se você tem dúvidas sobre isso, você já deve ter conhecido, ou você é assim mesmo, alguém que fala: eu preciso de um deadline para fazer as coisas. E quando você começa a ter deadline para entregar as coisas, você descobre como a necessidade realmente ajuda, né? Uma fagulha ali no seu processo mental, né? Eu deixei. Eu, eu rotineiramente, quanto mais próximo do deadline do que quer que eu tenha que entregar, melhor é o meu processo criativo. Bate aquele desespero, né? E aí você funciona. E esse é um ponto interessante do RPG, né? A gente vai notar esse processo acontecendo com as pessoas. O famoso pensar fora da caixa, né? Pensar fora da caixa normalmente acontece em um contexto em que o que tem dentro da caixa não é mais suficiente. Você entrou num novo espectro de necessidade, né? Surgiu uma necessidade que não estava prevista antes. E aí a pessoa vai ter que se virar nos 30, essa já é uma referência datada a essa altura, surpreendentemente, para conseguir resolver. Então lembre, esse é um ponto interessante para lembrar quando você está narrando, né? Que uma coisa legal de você estar fazendo o tempo todo para os seus personagens é criando novas, para os seus jogadores, né? É criando novas necessidades, criando coisas que eles não tenham resolvido antes ou que eles precisem pensar antes, que eles não tenham pensado antes para que eles precisem pensar ali na hora e se virar com o que tem à mão para conseguir resolver.